Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula eu quero falar com você como você pode superar esse medo de falar em público. Esse medo que lá atrás eu já tive. Eu quero que você entenda o seguinte, medo de falar em público, todas as pessoas têm, todos nós temos esse medo. E é assim, depois de um tempo que você palestra, depois de um tempo que você faz treinamentos, é até gostoso sentir esse medo, é até necessário. Porque é esse medo que a gente tem que vai fazer com que nós nos preparamos, nos qualificamos para entregar um conteúdo melhor cada vez mais para as pessoas que precisam ouvir a nossa mensagem. Então, quando eu comecei lá atrás, a minha primeira apresentação, a minha primeira palestra, eu entrei na docência em 2004. E a minha primeira palestra foi em 2005. Confesso a vocês, não saiu nada, nada, foi muito difícil fazer aquela apresentação, eu travei total, deu branco, deu gagueira, deu diarreia, de medo na hora de falar em público. E eu fiquei pensativo com aquilo, porque eu tinha me preparado, eu tinha estudado muito o conteúdo, era um conteúdo técnico, científico, então eu tinha me aprofundado nesse conteúdo, e eu não entendi. Eu não entendi por que aquilo aconteceu. E aí fui buscar informações a respeito do assunto. Porque naquela época eu não me preparei para falar em público. Não é como vocês que estão agora tendo essa oportunidade de adquirir um conhecimento a respeito do assunto. E a partir desse conhecimento que eu vou te entregar, eu tenho toda a certeza, você vai avançar. Você vai entender quais são os mecanismos que você precisa desenvolver para você superar o medo de falar em público ou superar esse bloqueio que você tem para gravar o seu conteúdo, para transmitir a sua live, para gravar o seu curso. Nós estamos nesse processo juntos, eu e você. Então lá atrás, quando eu fui fazer minha primeira apresentação, eu escolhi um tema muito difícil, um tema muito técnico. As pessoas não conheciam, e essa foi a minha defesa, eu queria levar algo para essa apresentação que as pessoas não conheciam. Então, era a minha defesa. E aí eu percebi que a gente precisa ser o mais simples possível. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você hoje. Quando você for escolher um assunto, quando você decidir a sua área, quando você decidir que você vai investir em alguma área de formação e você decidir que você vai transmitir o conteúdo para as pessoas, levar conteúdo de valor, levar informações para as pessoas através da sua mensagem, através dos seus vídeos, através do seu curso, através dos seus treinamentos, procure falar a linguagem das pessoas. Procure fazer com que elas entendam o que você está falando. Quando a gente procura ser muito técnico, e mesmo que a gente fale numa área que seja muito técnica, a gente deve procurar sempre ser o mais simples possível. O objetivo é ajudar as pessoas. E você sabe qual é o momento mais difícil de uma apresentação? Você sabe que a apresentação ela precisa ter o início, o meio e o fim. Sempre. Sempre você classifica assim, eu tenho que fazer uma programação para a minha palestra, eu sempre tenho que fazer um roteiro para a minha palestra e eu preciso me preocupar com o início, meio e fim. Sempre você tem que se preocupar com isso. O momento mais difícil para você fazer uma apresentação é o começo, é o início. É ali que você tem que tomar muita atenção, porque naquele momento você precisa conquistar a sua audiência, você precisa conquistar o seu público. Então, eu aconselho você, nunca comece contando piadas. Não tente fazer gracinhas na sua apresentação, nas suas lives, porque às vezes não é que eu vou te confessar, porque eu sou péssimo contador de piada. Com essa facilidade hoje que a gente tem da transmissão da mensagem através desses canais de comunicação digitais, a mensagem ela se propaga muito rápido. Se for uma piada boa, ela vai se propagar mais rápido ainda. E se for ruim, também vai se propagar rápido. E aí imagina você contando uma piada que as pessoas que estão sentadas ali, elas já conhecem. Então quebra totalmente a conexão com a sua mensagem e você espera criar ali uma conexão, acaba que você não tem esse retorno da sua audiência, do seu público, e você fica desconcertado, você vai perder com toda certeza a linha do raciocínio e aí você começa a se complicar na entrega do seu conteúdo. Então, assim, evita no começo
entregar, fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de piada, vai direto entregando ali uma solução, tentando resolver um problema que aquela audiência tenha, para que você realmente crie essa conexão. E você deve estar me perguntando assim, Lucivaldo, como que eu, que tenho medo de falar em público, eu vou superar esse medo? Eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo gravar um stories. Como eu consigo superar esse medo de falar em público? É muito simples e fica comigo até o final desse curso que a gente vai trabalhar isso. É muito simples. Primeiro, você precisa entender um pouco sobre os respondentes emocionais. Nós vamos falar isso numa aula. Você precisa esquematizar um roteiro para a sua apresentação. Nós vamos ter outro conteúdo sobre isso. E aí, aos poucos, você vai entendendo que você precisa se aprofundar no conhecimento, você precisa se preparar para aquele momento, você precisa conhecer um pouco sobre comunicação verbal e comunicação não verbal, você precisa conhecer um pouco sobre a pirâmide de aprendizagem, você precisa entender que o seu público ele aprende pelo campo da visão, pela audição, pela sinestesia, você vai aprender também sobre isso. Então, assim, são formas de aprendizagem, são formas da gente entender o comportamento da nossa audiência. Tomar uma decisão como essa, de se desenvolver, não é fácil, eu sei que não é. É muito melhor estar na zona de conforto, é muito melhor ficar quietinho, trancado ali, sem ninguém ficar enchendo o saco. É muito melhor quando você toma a decisão que você quer buscar o desenvolvimento, que você quer buscar se preparar e ainda com isso melhorar a sua comunicação, é incrível. Eu tenho vários alunos que eles chegaram para mim e falaram o seguinte: Lucivaldo, eu trabalho há 20 anos numa empresa e eu não sou promovido porque eu não consigo fazer uma apresentação em público. Eu tenho que apresentar um trabalho na graduação, eu não consigo porque eu tenho medo de falar em público. E aí a gente vai tentando entender quais são as dores dessa pessoa. Quais são os comportamentos que estão fazendo com que essa pessoa ela não avance? Porque quando você se desenvolve na oratória, quando você se desenvolve para falar em público, a chance de você atingir o sucesso profissional é muito mais rápido do que se você ficar na zona de conforto. Fica até o final comigo nesse curso que nós vamos trabalhar ponto a ponto, aula a aula, para a gente construir esse profissional de sucesso, essa pessoa de sucesso.